nome é José Paulo Lacativa Filho, sou integrante da Corporação Musical Gomes e Puccini desde 1989 e durante 13 anos eu ocupei o cargo de presidente da banda. A história da fundação da Gomes e Puccini, ela é até peculiar porque existem duas histórias, vamos dizer assim, sobre a fundação da banda. Em 1978, por ocasião do Sesc Centenário de Jaboticabal, o Dr. Dorival Martins de Andrade ele lançou um livro e nesse livro tinha um depoimento do maestro Primo Brajola contando sobre a fundação da Gomes e Puccini, que havia sido no dia 8 de agosto de 1912 e a banda era originária da fusão da banda operária e da banda Coronel Vaz, que eram duas bandas que já existiam no município de Jaboticabal. Quando nós tomamos a iniciativa de escrever o livro contando a história do centenário da Gomes e Puccini, por ocasião do seu centenário em 2012, nós encontramos um relato de um jornalista de nome Mário Rego, no jornal O Combate de Jaboticabal, do ano de 1952, que ele relatava a história da fundação da Gomes e Puccini de uma outra maneira. Ele dizia que por volta do início de 1900, 1905, por aqui teve um circo de cavalinhos que existia muito naquela época. E esse circo tinha alguns músicos que acompanhavam esse circo na cidade. E quando esse circo foi embora, alguns músicos resolveram ficar na cidade, gostaram da história de Jaboticabal. Jaboticabal já contava com outra banda, que era a Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni, que foi fundada em 1901. Então eles ficaram em Jaboticabal e resolveram fundar a Corporação Musical Gomes e Puccini, também na mesma época, em 1912. Então existem duas histórias, vamos dizer assim, sobre a fundação da Corporação Musical Gomes e Puccini. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa versão desse cronista, desse jornalista Mário Rego. Eu não conhecia essa história e nunca tinha ouvido falar. A história que a gente sempre ouviu falar e que é contada até nas atas da Corporação Musical Gomes e Puccini é que na época um grupo de pessoas influentes da comunidade jaboticabalense, a maioria italianos, ou aqueles que não eram italianos eram descendentes de italianos, fundaram a Corporação Musical Gomes e Puccini, originária dessa fusão da banda do Coronel Vaz e da banda dos operários. E realmente existiam essas bandas. Eram bandas menores. Nas pesquisas que nós fizemos, nós encontramos relatos, tanto a banda dos operários quanto essa banda do Coronel Vaz eram bandas menores, mas elas realmente existiam na cidade. Então, a história, que eu acredito que seja, até por registro em atas, em documentos, é da fusão dessas duas bandas para criação da Corporação Musical Gomes e Puccini. Foi uma homenagem, na época, aos dois grandes compositores que existiam no Brasil e na Itália, que eram Carlos Gomes, no Brasil, e Giacomo Puccini, na Itália. Como a banda era essencialmente composta por integrantes de famílias italianas, então, e a banda era no Brasil, então eu acredito que foi feita essa homenagem a esses dois grandes compositores. Com a fundação da Gomes e Puccini em 1912, a gente não encontra mais relatos de outras bandas. Houve a fusão dessas duas bandas que existiam e então Jaboticabal passou a ter exclusivamente a Gomes e Puccini e a Pietro Mascagni. A gente ouve história, né, de que existia uma rivalidade muito grande entre essas duas bandas, até pelo poderio musical que essas bandas tinham. Não podemos deixar de mencionar que na década de 1950 eram as duas melhores bandas do estado de São Paulo, né?
Em 1950, a Gomes e Puccini foi campeã do concurso de bandas civis e a Pietro Mascagni vice, e em 54, por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo, inverteu. A Pietro Mascagni foi campeã e a Gomes e Puccini vice. Então, eu acredito até que pela capacidade musical que existiam nessas duas bandas, é por isso que tinha essa rivalidade, né? E Jaboticabal era uma cidade pequena, era uma cidade com muito menos habitantes do que hoje, mas existia espaço, né, para a apresentação da Gomes e Puccini e da Pietro Mascagni. Mas a gente ouve relatos de histórias e de músicos mais antigos de que existia uma rivalidade muito forte entre essas duas bandas. Tanto é que nos concursos elas foram em trens separados, em horários separados. Uma ia para São Paulo na parte da manhã, a outra ia no período da tarde, mas as bandas, a Gomes e Puccini e a Pietro Mascagni, elas não iam juntas no mesmo trem que saía para levá-las até a cidade de São Paulo. É importante a gente salientar que nessa época muitas cidades do interior possuíam essas bandas musicais. Esse estilo de banda de coreto era tradicional nos municípios, né? Jaboticabal tinha o privilégio de ter duas das melhores do estado de São Paulo. E esse concurso de 1950 foi um concurso criado pelo governo do estado de São Paulo para fazer a apresentação e mostrar para todo o estado as bandas musicais que existiam, né? E Jaboticabal participou com as duas bandas, com a Pietro Mascagni e a Gomes e Puccini. E Jaboticabal, nessa época, as duas bandas, né, tiveram o privilégio de poder importar dois maestros do quilate que foram o maestro Frederico Grossi, que regeu a Gomes e Puccini, o maestro Michelino Maisano, que regeu a Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni, que foram maestros que vieram da Itália, né? Aí mostra a capacidade musical que Jaboticabal possuía. E esse concurso tiveram bandas de vários municípios, eu não me recordo todos os municípios, mas a Gomes e Puccini sagrou-se campeã e a Pietro Mascagni vice-campeã. A gente ouve dizer que muitas pessoas de Jaboticabal foram para São Paulo, mesmo aqueles que não eram músicos, mas muitas pessoas foram para a capital para poder assistir o concurso, né? Era o que existia, eu imagino que era o que existia de mais bonito em termos de música, né? Musicalmente falando. E muitas pessoas foram para prestigiar esse concurso e a gente tem relatos, histórias que nos foram passadas por ocasião das pesquisas que nós fizemos para escrever o livro da banda, que a chegada das bandas em Jaboticabal depois do concurso foi uma coisa muito bonita, foi apoteótico receber nos trens que trouxeram as bandas, Jaboticabal toda, as autoridades constituídas do município, aguardando na estação as bandas. Então isso mostra quão importante eram a história musical de Jaboticabal, né? Não é por menos que Jaboticabal nessa época foi cognominada como a cidade da música, né? Por essa história, por essa capacidade musical que existia no município. Depois a banda participou, outro concurso também bastante importante foi o concurso de 1954, que foi o concurso do 4º centenário da cidade de São Paulo. Foi um concurso também muito importante nos moldes do concurso de 1950. A Gomes e Puccini sagrou-se vice-campeã. E é importante, eu acredito que depois os concursos existem
relatos de menos concursos no estado de São Paulo, na nossa região. Eu acredito que foram diminuindo esse número de concursos, de eventos, né? E a banda se apresentava em outros municípios, em outros estados, sempre ostentando o título de campeã estadual de 1950, e ela era muito requisitada. A cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, por 3 ou 4 oportunidades, convidou a Gomes e Puccini para se apresentar. A Gomes e Puccini se apresentou algumas vezes na década de 1960, no Teatro Carlos Gomes, na cidade de Campinas. A Gomes e Puccini foi chamada para participar, junto com a banda da Força Pública do estado de São Paulo, da inauguração do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Isso tudo após o concurso de 1950. Né? Tocou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na década de 1960 também. Então, tem muitas apresentações. Concurso depois teve na década de 1980, que a Secretaria de Estado da Cultura recriou o concurso Vamos Bagunçar o Corito. E teve uma edição em 1983, em Ribeirão Preto, que a Gomes e Puccini sagrou-se campeã, e depois me parece que teve uma outra edição em 1984, que ela ficou em 2º ou 3º lugar. Mas nessa época os concursos já eram menores, existiam menos concursos, né? Eu acho que o fato mais marcante, os fatos foram esses que eu relatei, que foi a inauguração do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? A banda da Força Pública tocou porque era a banda que é hoje a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a banda civil que participou foi a Gomes e Puccini, no Teatro Carlos Gomes, em Campinas, e a Rádio Nacional, né? O programa Lira do Chopotó, que era um programa famosíssimo que tinha na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, era apresentado pelo radialista Paulo Roberto, que era um radialista famoso da época, e a banda se apresentou na Rádio Nacional, fez essa viagem até o Rio de Janeiro. Eu acredito que muitos músicos não conheciam o Rio de Janeiro, não conheciam a praia, tiveram a oportunidade de participar dessa apresentação. Então, eu acho que esses foram os momentos mais importantes. Os festivais de Santa Rita do Passa Quatro, na década de 1990, os festivais Zequinha de Abreu, que também foram muito importantes. A Gomes e Puccini sempre participou, sempre esteve presente. Mas eu acho que esses são as apresentações mais, vamos dizer assim, mais importantes da história da banda. Em 1978, a banda iria completar 64 anos de idade, e houve a gravação, houve o interesse em se gravar algumas, de se perpetuar a música, a história musical da Gomes e Puccini num compact disc, um vinil na época. Foi
feita essa gravação num estúdio em São Paulo, né? E eu me lembro que na época existem relatos de que também foi um evento, um acontecimento muito importante na história da banda, e foram o ex-presidente, o Hamilton Montans, e um ex-diretor da banda, o Toninho Bellodi, que patrocinaram a gravação desse compact disc e que marcou a história da Gomes e Puccini naquele ano, no final da década de 1970. Foram gravadas músicas de autores jabuticabalenses. Então foi gravado um dobrado do maestro Primo Brajola, foi gravado uma valsa do maestro Edu Valério e 2 dobrados, na verdade, se eu não me engano, é uma música do maestro Frederico Grossi, uma do maestro Edu Valério e 2 dobrados que homenagearam os patrocinadores do disco, o Hamilton Montans e o Toninho Bellodi, que foram composições do maestro Primo Brajola. No início da história da banda, pelas pesquisas que nós fizemos, existe o relato que a banda tinha uma sede no bairro Aparecida, eu acho que no começo do bairro Aparecida, logo após aqui o rio, o córrego que divide a cidade, e essa sede logo foi vendida e foi comprada, uma sede que por muitos anos, por muitas décadas, foi a sede da Gomes e Puccini, que era na Barão do Rio Branco, né? Existia inclusive o nome da banda nessa sede. Posteriormente, no final da década de 1970, por volta de 1978, o presidente da banda nessa época era o Charny, e ele me relatou esse fato. O prefeito do município era o Ângelo Berchieri, e o Clube Jabuticabal estava sendo extinto, a Sociedade Clube Jabuticabal estava acabando, não existiam mais sócios, o clube estava meio que abandonado e começou a ser frequentado por pessoas que utilizavam daquilo para consumo de droga e outras atividades ilícitas. E o prefeito Angelim Berchieri sugeriu ao Charny, na época, que a banda ficasse no Clube Jabuticabal, tomasse conta, para poder ter aquilo como sede, cuidar daquele patrimônio e ter um local que pudesse fazer as apresentações, os ensaios. E foi nessa época, até pelo espaço do Clube Jabuticabal, que o Charny, juntamente com o maestro Newton Lúpia, criaram a Escola de Música da Corporação Musical Gomes e Puccini. Nessa época não existia a Escola de Arte em Jabuticabal e nem outra escola que ensinasse música. E os dois, de uma maneira voluntária, eles ministravam aulas no Clube Jabuticabal e começaram a formar músicos. Nessa época foi criada a Banda Mirim da Corporação Musical Gomes e Puccini, e com alunos que foram formados pelo Newton e pelo Charny, e a banda ficou durante quase 20 anos nesse prédio. Quando eu estava já como presidente da banda, em 1995, eu fui procurado por uma pessoa da cidade, de nome Pedro Ottoni de Arruda Maricato, que tinha 1/16 de um título do Clube Jabuticabal. A avó dele era detentora de um título e ele tinha 1/16 desse título. E ele entrou com um processo na justiça pedindo a posse do Clube Jabuticabal. E a banda foi literalmente despejada, ela foi colocada na rua. Na época, o juiz, não lembro se era juiz ou juíza de direito, deu o ganho de causa a essa pessoa e a banda foi colocada para fora. Nós tivemos realmente os nossos pertences colocados na calçada. Tiraram tudo que a gente tinha de dentro do Clube Jabuticabal, partituras, instrumentos, o acervo do museu, e colocaram na rua isso. E nós fomos, nessa época,
provisoriamente acomodados na Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha um espaço e a banda foi acomodada, até por uma ação bastante, vamos dizer assim, foram pessoas que nos deram um apoio muito grande nessa época, os vereadores que eram o Dálcio Miranda e o Valdemar Martins, que nos acolheram na Câmara Municipal. Nós ficamos um período na Câmara Municipal, depois fomos ensaiar um período na Escola de Arte, passamos um período em que nós ensaiamos na Escola de Arte e posteriormente houve o desfecho dessa ação judicial. Nós realmente fomos condenados, além de sair do Clube Jabuticabal, a pagar para esse espólio do Clube Jabuticabal, dessa família, um valor, e foi quando a banda vendeu a sede que ela tinha na Rua Barão do Rio Branco, pagou essa dívida que tinha para resolver essa situação, e nós compramos uma sede menor, que é onde é a sede da banda até hoje, no Jardim Santa Mônica, atrás do DR. Às vezes fico imaginando como pode, nos dias atuais, muitas vezes o poder público, vamos dizer assim, desprestigiar a Corporação Musical Gomes e Puccini. Eu muitas vezes fico indignado com isso, porque nós tivemos na história da Gomes e Puccini, por exemplo, um ex-prefeito de Jabuticabal, deputado que foi Duílio Poli, que foi presidente da banda, né? Nós tivemos grandes empresários como Hamilton Montans, que foi presidente da banda. Nós tivemos pessoas influentes da vida social, política de Jabuticabal, que foram presidentes da banda. No início, por exemplo, Alcebiades Fontes Leite, que foi o primeiro presidente da banda, ele foi uma pessoa muito influente na cidade. Américo de Araújo Lopes, José Batista Ferreira, que era irmão do Joaquim Batista, que eram descendentes dos fundadores de Jabuticabal. Então, muitas pessoas de grande importância na vida, músicos importantes, o próprio Charny, que foi músico, maestro, presidente da banda, o Primo Brajola foi músico, maestro, presidente da banda, né? Então, assim, eu vejo que a banda era muito valorizada pela comunidade jabuticabalense, não só pelo poder público, mas também por todas as pessoas. O fato de terem pessoas desses níveis, né? Desse nível, ocupando a presidência da banda, eu acho que isso mostra a importância e a relevância que a banda teve e tem até hoje na história musical de Jabuticabal. Eu sou Norberto Lúpia, né? Todo mundo conhece como Beto. Tá? Hoje eu sou presidente da Corporação Musical Gomes e Puccini. Sou não, né? Estou presidente, né? Que tudo é passageiro. E eu estou na banda da Gomes e Puccini, frequentando ela desde 1977, 78, eu acho, tá, gente? Eu não lembro direitinho, não, mas é por aí. Desde quando a gente começou bem pequenininho a estudar dentro da banda. Então minha relação dentro dela é desde pequenininho mesmo. Esse aí foi o início de tudo e estou até hoje, né? Hoje, presidente. Quando eu entrei na banda, no caso a gente era criança ainda, né? Tinha uma turminha que era da bandinha, era os menores, depois que nós fomos para a banda maior, que é a banda Gomes e Puccini Real, a grande, né? O presidente atual na época era o Charny, tá? O Charny, ele era professor da turma e era o presidente também. E era um músico também, né? Que fazia parte da banda também, né? Então o Charny começou na minha época como presidente. Ele ficou um bom tempo lá de presidente, eu acho que mais ou menos uns 5 anos, eu não lembro direito agora, né, o cronograma certinho, né, da época, né? Mas mais ou menos eu peguei ele como presidente e peguei o Charny também como maestro na banda. Então eu peguei as duas fases dele, tá? O Charny Leite Bueno, sobrinho, que foi o primeiro presidente que quando eu entrei na banda ela já estava, tá? Eu acompanhava a banda desde pequenininho por causa do meu pai, né? Então eu vi vários presidentes, mas eu não lembro de todos eles, tá? Eu era muito pequenininho.
né? Depois disso aí foi o Geninho Valério, que é o Genir Valério na atualidade, que era, também acho que ele ficou 2 a 3 anos, eu também não lembro certinho o cronograma dele como presidente, né? Depois disso aí, depois dele foi o Natal Ziviani também, né? Que também participou como presidente. Também foi o Dorival Martins de Andrade, que também foi o nosso presidente durante 2 anos. Esse eu lembro que ele foi da turma que a gente passou, foi o que ficou menos lá, tá? E depois ficou, que é o nosso colega até hoje, que é músico com a gente, que foi o José Paulo Cativa, que antecedeu o meu mandato, tá? Então ele ficou um tempo. Quando a banda fez 100 anos, ele era o presidente, e depois dos 100 anos eu virei presidente, tá? E estou até hoje como presidente há 9 anos, que a banda vai fazer 109 anos. Foi um processo meio assim, ó, você vai ser o presidente? Beleza, né? Mais ou menos isso. Não é. É que assim, a gente tomava parte da frente da banda para fazer as apresentações, correr atrás das coisas, sempre, a gente está sempre, mas a gente não era a gente fazia a união entre todos, tá? Só que tinha que ter para ser o líder no caso, tá? E eu fui escolhido na época, o Zé Paulo ficou 13 anos lá, daí falou, ó, Beto, agora vamos passar a bola para outro, né? Vamos fazer o meio de campo aí entre a gente, que a gente está sempre junto, um ajudando o outro, e a banda com a união, e eu virei presidente. E aí, assim, a eleição nossa, geralmente é entre os músicos, né? Que somos todos associados à nossa sociedade ali dentro. Geralmente é só a gente que faz eleição e sempre, desse mandato meu, até hoje eu que estou na liderança aí da moçada. Ela sempre foi uma associação entre os músicos gerais, né? Sempre teve alguns componentes da sociedade junto, que arrumava ajuda pra gente, colaborava sempre com a gente, mas geralmente a associação nossa é entre a gente mesmo, entre os músicos. Tá? Então é isso aí que é a união entre a gente para não acabar essa tradição de 109 anos quase. Né? Então veio desde lá de trás, a corporação, né, musical, que é tipo uma associação, e veio desde lá de trás fazendo o povo, né, unir ali dentro, mas entre amigos. Tá? Não é uma associação que tem fins lucrativos, certo? Tá? A gente teve vários apoios de vários mandatos de alguns prefeitos aí, alguns não deu apoio, mas alguns, né, colaboraram com a banda, e a gente está vivo até hoje, ou com apoio ou sem apoio, a banda está viva. Nossos principais trabalhos aqui, né, quando eu estava presidente aqui, a gente fez mais apresentações na cidade mesmo, tá? Teve algumas apresentações em algumas cidades fora aqui da região, né, como teve um festival de música aqui em Monte Alto, nós participamos, né? Em São Joaquim da Barra, nós fomos, que era a terra de um maestro que chamava Antônio Bonucci também, a gente ia lá participar, fazer para eles lá, sempre a apresentação, por causa que ele faleceu, a gente foi fazer homenagem, então teve algumas trocas, né? E a gente sempre estava em contato com as bandas da região também, né? Taquaritinga, Barretos, que a gente conhece o pessoal, músico que sempre tocou com a gente também e está envolvido nesse trâmite aí para lá e para cá. Desde quando eu me conheço, tá? Como músico aqui na cidade, que já faz um pouquinho de tempo, né? E a gente sempre participou, né? Todo ano na Festa do Quitute. Né? A gente fez a abertura da Festa do Quitute por vários anos. Né? Só no último mandato que a gente foi como atração, não teve abertura com a Gomes Puccini. Mas a gente sempre participou quase todos os anos da Festa do Quitute, sim. Sempre tivemos presente lá mostrando que a banda não acabou, né? Porque a tradição da banda vem de lá de trás, e muita gente ainda hoje, né? Até os mais velhos, a gente não conhece a banda, mesmo assim, né? Porque a cultura é diferente, né, a cultura da banda. Hoje não é mais o ponto-chave, igual teve, né, a Jabuticabal, a cidade da música, com apresentações de várias bandas da região, todos esses encontros, né. Hoje isso aí foi meio esquecido. Hoje a banda está mais ou menos com 30, 32 músicos, mais ou menos, tá? A gente, mais ou menos, porque às vezes um sai, volta, vai, vem, assim, às vezes não dá para o cara, porque às vezes o cara viaja, entendeu? Então fica meio complicado. Mas a banda está praticamente agora, com a pandemia, parada, né? Não tem jeito de a gente fazer nada. Nós tivemos uma ajuda aí do Ordi Branco, a gravação que nós fizemos, os músicos nós fizemos, né, certinho com todo mundo ganhou um cachezinho pequenininho, mas deu para suprir um pouquinho das necessidades dos músicos hoje, né? Porque é uma necessidade grande que esse lado musical a gente espera voltar, mas a gente acredita que vai ser o mais demorado de todos, né? Mas a banda, nem por isso ela vai parar, tá? O pessoal é muito fiel a ela,
né? A gente fala que lá é uma família, tá? A gente tem de tudo lá para ser irmãos, parentes, tem de tudo lá dentro. E a gente tem amigos também que faz parte já, que virou família para a gente. Tá todo mundo já unido nessa parte. Então eu acredito que a banda vai viver um bom tanto aí com o maestro, com o pessoal que é amigo ali dentro, que gosta e veste a camisa por um bom tempo ainda. A gente tem os naipes de clarinete, né, que é o naipe de palhetas, tá? Tem de saxofone, que são tenor, alto, barítono, né, que são os saxofones também, que é a parte de palheta também. Tá? E tem a parte de metais, que é o pessoal que sopra com um instrumento vocal, igual eu sou professor no caso. Tá? Então tem os tubas, né, que é aquele grandão, que todo mundo fala que é um trombonão, mas não é, tá? É que lá é um tuba, né? O nome dele é sousafone. Tá? Tem os trombones de pisto, que aperta aqui, os outros de vara. Tá? Tem os trompetes, que falam mais agudos. Tá? A formação básica mesmo da banda e a bateria, né? Composta de caixa, de bumbo, a bateria completa também, né? Com percussões em geral. Tá? Então é essa formação geral que a Gomes Puccini sempre usou. Tá? E a gente veio com essa tradição. Acho que do começo, quando eu comecei até hoje, a única coisa que foi incrementada na banda, que não existia antigamente, foi uma bateria completa. Tá? Um baterista tocando, que antigamente era só o bumbo e a caixa, só os dois. Então hoje já deu aquela modernizada por causa do repertório também, né? Então deu essa discrepância aí, mas para melhor, né? Melhorou, ficou mais bonito, mais cheia. O desafio nosso é formar músico, tá? Nosso maior desafio, porque hoje a moçada não está tão interessada no instrumento de sopro. Tá? Só que os que vêm já de tradição, já de parentes, de amigos, ou os próprios professores que estão dentro da banda, né, levando o instrumento e mostrando, aí dá para acolher bastante gente. Mas esse é um ponto mais difícil que tem, porque de 100 é 2, 3 que fica com a gente. Mas a gente resgata, devagarzinho a gente vai fazendo aí e acontece. Meu pai era um músico mais antigo, né, que faleceu o Covid aí, morreu com 86 anos. E um músico mais novo hoje, eu acho que é o Charlex, com 20 anos, 21. Né? Eu acho que é o mais novo da banda. O mais velho hoje que vai ser meio difícil. Tá? Eu não sei se é de idade ou de tocar na banda, tá? Porque se for de tocar na banda hoje, eu, o Charles, o Charlon, o Nuno, somos os mais velhos que estamos na banda em atividade. Tá? Agora de idade eu não sei qual que é os mais velhos, mas eu acredito que seja o Santana, né? Que é o clarinetista, como o pai dele também já tocou na banda, ele acho que é o mais de idade, mais avançada do cara hoje, mas não é o músico mais antigo não, é só de idade, mas os músicos mais antigos é a gente mesmo. Meu pai era um cara que na banda ele sempre usou a banda como assim, vou falar para você, como a vida dele. Tá? Ele vestia a camisa, ele fazia de tudo, ele era o cara que gostava de chegar meia hora antes no ensaio, ele limpava todas as cadeiras de todos os músicos, todas as estantes, tá? Ele varria a sede da banda. Tá? Ninguém pedia nada, ele ia espontâneo, chegava lá e fazia o que ele gostava de ver a banda limpinha, tranquila, então era 100%, não tinha briga com ninguém, estava sempre de bom com todo mundo. Tá? As festas que a gente fazia, ele gostava de ser o garçom da turma, não deixava ninguém com o copo vazio, era a alegria dele e a alegria nossa, né? Ele está convivendo ali dentro. Isso aí quem conviveu com ele sabe que é um privilégio, o jeito que ele era, a personalidade dele. Era um cara fenomenal, é difícil falar com o filho, né? Mas os amigos sabem o que eu estou falando. Meu pai chamava Norival Hermenegildo Lúpia. Tá? Meu pai, na banda, na Gomes Puccini, ele fazia o sax barítono, mas ele já tocou clarinete na banda, já tocou bumbo na banda, tocou caixinha na banda. Ele fazia um monte de instrumento lá acontecer. Saxofone também já tocou, sax tenor. Então ele participou várias coisas, né? Até o pessoal da banda brincava, né? Que a gente passava em vários instrumentos, depois era varrer a sede e rua, tchau, acabou, não precisa mais voltar na banda. Mas era uma brincadeira nossa que tem até hoje. Nós tivemos tivemos um convite para tentar vender nosso acervo, tá, para a USP de Ribeirão Preto, tá, que eles iriam digitalizar elas, tá, e está disponível para a gente. Então a gente fez um acerto com eles e doamos para eles, né? Fizemos um bem bolado aí e eles levaram tudo para digitalizar isso e
ficou no acervo da USP, porque lá a gente tinha muitas peças antigas que hoje a banda não vai tocar mais isso. Tá? E outra coisa, como estavam guardadas na banda, as traças estavam comendo. Então eles iam restaurar isso e digitalizar. Então isso aí pra gente foi um grande ganho, porque a memória nossa está aqui do lado da gente e a hora que a gente quiser a gente pode conhecer, visitar, saber um pouco, né, do que tinha na época lá atrás, né? Como eu te falei, eu conheci 4, 5 maestros, mais que isso não foi, entendeu? O resto está mais para trás, a gente, maestro, o presidente, tudo. Então foi bem lá de trás, quando a banda começou, que tinha esse acervo e esse manado de partituras guardadas que a gente não tinha o que fazer ainda, que a gente nem conhecia as peças ainda, muita coisa as traças tinham comido, já estava deteriorado. Isso provavelmente vai ser disponibilizado online? Sim, sim. Então eles, com o tempo eles estão arrumando isso, tá? E eles vão marcar uma data até para a gente fazer essa inauguração das partituras novas, né? Que são antigas, mas vai ser restauradas. E atualmente a banda, ela tá, não é que ela está esquecida não vai ser nunca, tá? Porque tem uma memória. Tá? Mas assim, ficou muito o poder público, muito distante do porquê da cidade da música em relação a Gumas Puccini. Tá? Então ficou muito para trás isso aí, eu acho que tinha que reaver isso aí, colocar uns olhos voltados para isso na cultura nossa aqui em Jabuticabal e não deixar cair essa tradição. Porque isso aí vem de longe e agora ainda tem músico fazendo a coisa acontecer. Né? Não é porque a Gumas Puccini tem 100 anos ela se considera velha. Não, ela toca de tudo. Vai tocar o repertório atual, o repertório antigo. Né? Como teve vários presidentes aí, a nossa luta vai ser sempre essa, para a gente renovar a banda para não acabar. Tá? Então eu deixo aí um apelo, no caso, tá? Que os empresários, não só o governo, os empresários, os amigos, quem conhece um pouquinho da nossa história, que venham conversar com a gente, né? Tentar a gente fazer uma união, isso aí, para voltar a ser a cidade da música. É isso aí que eu gostaria mesmo de deixar gravado e para todo mundo, né? Conhecer quem não conhece, né? A gente tem um livro, tem CD, tem tudo da banda. Tá? Foi gravado já um LP há muito tempo atrás, nós fizemos um CD em 2005, então a gente tem uma história grande. Então fica aí para todo mundo aí refletir e pode vir conversar que a gente está atendendo todo mundo. Tá? Não na pandemia, mas logo a gente está aí, tá bom? Meu nome é Sharon Luiz Leite Bueno, sou saxofonista, flautista e clarinetista e comecei minha atividade musical na banda Gomes e Puccini no ano de 1980. Na verdade foi numa situação não tão alegre, né? Ou melhor, muito triste. Foi o meu pai que era o regente na época, aí ele adoeceu, então tiveram algumas ideias de estar chamando um ou outro. Aí ficou entre eu e meu irmão, aí acabou sendo eu, não sei porquê, no devido momento. Mas foi uma baita responsa. Tem como eu falar em regência sem lembrar dos ex-regentes, né? Então eu tive uma grande sorte em ter conhecido os grandes mestres da Gomes e Puccini. Então, logo quando eu entrei, era o maestro Primo Bradiola. E ele tinha uma característica muito enérgica. Então acho que tudo é espelho, né? E cada um carrega uma carga cultural. E o mais interessante disso é você ter sabedoria para absorver e pegar um pouquinho de cada um para formar a sua personalidade, né? Então esse maestro Primo Bradiola era um exímio clarinetista, saxofonista, porém muito enérgico. E tem até uma passagem interessante que a gente sempre comenta nas rodas até hoje, que foi um dos primeiros ensaios. A gente estava lá, aí tinha um amigo nosso, o saudoso Dema, fez a contagem da música e ele estava lá, mascando um chiclete. Aí do nada ele parou, o que você está mascando aí? Ele falou, engoliu, nada. Então deu para notar a seriedade que era lá. Não era que era um regime autoritário, porém, mas levado muito a sério. Porque a ideia era estar preparando música de altíssima qualidade para o público que estaria nos ouvindo. Aí logo depois, também por questão de saúde,
ele adoeceu também, aí veio o nosso Edu Valério, né? O pai do grande Eduzinho Valério, que é o pianista aqui, super consagrado na cidade. Também com a mesma linha, a mesma conduta, muito sério, porém sempre priorizando a qualidade final do produto, né? Porque eu acredito, para quem nunca tenha visto um ensaio, eu acredito que o contratante nunca deva assistir, porque é um desastre durante o caminho, mas é um produto em construção, ok? Então, essas pessoas levavam muito a sério, porque sempre, embora alguns deles não viviam da música, o Edu Valério, ele era inspetor de escola, mas sempre teve a música como paixão e levou, mas assim, com um nível super profissional. Então, o que valia para eles é ter um produto final maravilhoso. Então, é amor à arte em último plano. Aí, também por questão de saúde, ele parou, entrou o Nilton Lúpia, que era, assim, uma personalidade completamente diferente dos outros dois. É totalmente extrovertido, amigão, e ele fez uma coisa interessante para a banda. Ele meio que mudou a tendência do repertório. Por quê? Como eu falei no começo, cada um tem uma carga cultural que carrega em si. O Nilton tinha uma vivência muito grande e forte na noite. Ele tocou em orquestras, né, em várias orquestras. Era um músico com uma tendência popular. Então ele trouxe para a banda também esse repertório mais voltado para o popular. Mas ao mesmo tempo, sempre cuidando da mesma forma. É claro que de uma maneira mais leve, né, mas sempre levando a sério e querendo ter um produto final, assim, de alto nível. Até agora falando, teve uma passagem bem interessante. Na verdade, meu primeiro maestro foi o Nilton Lúpia, que quando a gente começou com a bandinha, com a banda Mirim, era o meu pai, o Charny e o Nilton, eles davam aula no Clube Jabuticabal, e o Nilton que era o regente, e eu era o caixista da banda. Então, a gente estava fazendo ensaio, mas eu era um moleque peralta, né? Não parava nunca. Aí do nada ele foi lá e me amarrou na cadeira. E nesse dia, por acaso, meu pai e minha mãe foram ver o ensaio. Então, a hora que eles entraram, o Nilton ficou super sem graça, que eu estava amarrado na cadeira. Mas o quê? Você acha que meu pai adorou? Falou, fantástico, Nilton, aqui quem manda é você. Você tem a total liberdade em estar fazendo o que é certo. Ele fez isso porque era o melhor para o grupo e o melhor para mim também. Então, mediante a questão do Nilton ser bem extrovertido, mas ao mesmo tempo sempre sério em relação musical. Aí depois veio meu pai, né? O Nilton também, a mesma história, adoeceu o Nilton. Aí veio meu pai. O Nilton teve uma morte assim, muito precoce, ele morreu com 57 anos. Foi um infarto fulminante, então assim, foi um golpe pra gente, porque era um grande amigo mesmo. Assim, muito, pra quem conheceu sabe. Inclusive o Nilton era irmão do Vavá, né? Aí veio meu pai logo após. Meu pai também, para ele, assim, era uma responsa muito grande. Fora o amor que ele tinha pela banda, por todos os maestros, ele tinha uma consideração fantástica, mas o Nilton era compadre dele, era algo muito mais próximo. Então, assim, já teve essa questão emocional e a responsabilidade, né, de ser. Meu pai nunca gostava de ser essa parte de regência, ele gostava mais de estar tocando ali. Mas aí o que ele fez? Ele foi atrás do prejuízo. Ele se inscreveu num curso de regência em Tatuí, dava todo final de semana, ele montava no carro dele e andava 600 quilômetros a fim de trazer conhecimentos, né? Adquirir e trazer pra gente também. Então, assim, meu pai já era um mixer, né? Ele deu continuidade na questão que o Nilton tinha levado esse repertório para o lado mais popular, mas ao mesmo tempo ele fez questão em trazer de volta também a parte mais voltada à parte sinfônica, parte dobrada. Então, isso que é interessante, cada um sempre tem a sua personalidade. Isso que mais vale na regência de cada um. E meu pai também, sempre, pelo fato de ser professor, sempre tinha uma conduta bem mais enérgica do que o Nilton, né?
mas sempre a fim de fazer música boa. Aí depois disso, infelizmente, meu pai faleceu e sobrou para mim, né? Espero ficar muito tempo aqui. Não estou com vontade de passar batuta para ninguém, não. Então, aí eu acredito que uma das coisas que me deu suporte para estar nessa função foi a experiência que eu adquiri ao longo do tempo e conhecer todo mundo que está dentro da banda. Eu conheço o temperamento de cada um, eu conheço a musicalidade de cada um. Eu jamais vou humilhar alguém, sabe, a função do maestro não é só a função de estar fazendo as correções musicais, mas levantar a autoestima do músico, fazer com que ele se sinta feliz. A ideia da nossa corporação é uma grande reunião em fazer música, levar música boa, que com certeza todo mundo estando feliz, a música vai chegar diferente para o público. Então, eu estou e continuo atrás de estudar, angariando novos alunos, novos músicos, né? Porque o mundo gira muito rápido, né? Então, às vezes a gente tem alguns alunos que se dão muito bem, mas por questão profissional às vezes tem que sair. Então a gente perde esses músicos. Com o tempo as pessoas, né, vão mudando o plano superior aí. Então a banda tem que estar em constante busca por novos músicos. Mas assim, uma coisa que a gente sempre faz questão é não perder a essência da banda. Valorizar todos os integrantes, independente do que tenha menos conhecimento musical, até o que tenha mais conhecimento, todos vão ser tratados da mesma forma. Isso daí é uma regra da banda. Não está escrito no papel, mas todo mundo age dessa forma. Então outro detalhe que eu acabei não citando. Em relação aos maestros, eles têm uma particularidade. É muito amor pela banda, é claro. Todos que tocam na banda, porque ali não é ali que você vai ficar rico, né? Mas você vai ter um prazer emocional muito grande e conquistar amigos. Mas ao mesmo tempo, a parte de composição deles. Assim, fora o amor muito grande pela banda, tem o amor pela cidade. Então você pega, vou citar o nome de algumas músicas. Glória Jabuticabal, do maestro Primo Brajola. Glória Jabuticabal, né? Já o Edu Valério, ele fez Rapaziada de Jabuticabal. O meu pai fez Meu Pedacinho de Chão, que é voltado para a cidade também. Então, acho que é uma junção de amor pela cidade, amor pela cultura, amor pela banda. É isso que é. Resumindo, a banda é isso. A primeira regência minha, não me esqueço, que eu estava nesse local aqui. Eu lembro meu pai aqui nesse lado aqui, nossa, até arrepia, desculpa a emoção. Mas ele já estava bem adoecido, sabe? Mas ali eu sentia a energia boa que ele me mandava e a tranquilidade. Pô, sabendo da responsa que era, né? Tá aqui, esse teatro repleto de pessoas, né? E pessoas de altíssima qualidade. São nossos parentes, nossos amigos, né? Tem uma frase da Beatriz Segal que ela fala assim, porque eu fui assistir uma peça e nessa peça ela citou. Falou, não adianta, às vezes eu estou fazendo televisão, tem milhões de pessoas assistindo, mas um está olhando para trás, outro está fumando cigarro, outro está bebendo. Mas no teatro não, a pessoa vai lá para te ver. E é mais ou menos aqui. Eu tenho uma certa experiência de tocar em eventos grandes, mas as pessoas estão lá por causa do evento, né? Já aqui não, as pessoas que estavam aqui, amigos, familiares, estavam aqui para ver a banda, nós, todos, um por um aqui. Então, acho que a responsabilidade é um pouco maior ainda. Meu pai, ele foi até quando deu. Porque a gente, geralmente, vamos supor, qualquer apresentação da banda, quando é mais formal, eu fico só regendo. Quando é uma apresentação rotineira, aí eu faço a contagem inicial e fico tocando meu instrumento. E mais ou menos aconteceu com meu pai. Eu não consigo me lembrar a última assim formal. Boa pergunta, viu? Eu juro que te respondo em outra situação. Mas ele foi assim até nas últimas instâncias. Assim, ele tomava algum medicamento que ele ficava bem debilitado. Então, assim, às vezes até teve um ensaio que ele não se sentiu bem.
Mas ele foi até guerreiro mesmo, foi até quando deu. Eu sinto que eu estou melhorando como pessoa e como músico. Acho que isso que é o mais importante, né? Saber entender cada vez mais a dificuldade de cada um. Pô, porque a pessoa vai lá no ensaio, ela se dispõe, sai da sua casa, às vezes chega do trabalho direto, nem faz alimentação, nada. Vai lá para fazer música. Seria muito covarde da minha parte tratar mal essa pessoa, né? Então eu tento fazer o máximo para tratar todo mundo bem e fazer com que todo mundo evolua como músico também. Porque a gente é muito legal essa parte do ensaio, porque geralmente a música chega, a partitura, todo mundo olha, é um desastre os primeiros ensaios, né? Mas depois a gente consegue formar e fazer uma coisa bonita. Isso que é. E ao longo desse período de 2005 até agora, a busca é essa, sempre está agregando, né? Trazendo músicos, fazer que aquele ambiente seja um ambiente gostoso, que as pessoas tenham o prazer de estar dentro da banda. Cada apresentação tem um fato que é relevante, né? Eu acho muito legal, a gente toca todo ano no asilo, sabe? Pô, e saber as pessoas, a satisfação que elas têm em estar... às vezes a pessoa é debilitada, mas de alguma forma ela está mexendo, nem tá. Às vezes a pessoa é cadeirante, mas de alguma forma ela está, né, tentando se expressar. Então, com certeza, isso deve remeter a coisas boas, né? A boas energias, bons momentos vividos. Então, essa parte que a banda sempre fez, né? Essa parte social, solidária, é um dos lugares que talvez não tenha um impacto musical tão grande, mas assim, a questão, o efeito social que ela proporciona para o público acho que me sensibiliza também. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Já tenho algumas, mas falta só gravar. Não, já está tudo escrito assim, mas eu vou... Isso daí é uma das coisas que vai acontecer. Que nem eu falei, pô, imagina diante desses acontecimentos não deixar nada, né? Não, eu tenho sim algumas assim. Já está tudo certo, só falta montar o arranjo, mas a melodia já está tudo arquivada lá. A intenção que todos os músicos do planeta não desistam, lembra que isso vai acabar, daí vai ter que, não tem uma data, mas vai acabar. Então continue estudando seus instrumentos, tenha a música como remédio mesmo, porque você pode ter certeza, a hora que você está tocando, para quem toca sabe disso, a satisfação que é tocar uma canção, o prazer que a gente tem, não só de tocar e às vezes quando chega para outras pessoas também, sentir a realização de outra pessoa, isso é imensurável, né? Não tem como medir isso daí. Então, continuem fazendo música, porque o mundo precisa de música, né? Nessa pandemia foi uma das coisas que o povo mais fez, foi escutar música, ler um livro, dançar, praticar arte de alguma forma. Então todo mundo tem arte dentro de si. Então continuem com a música, e isso como maestro, como músico, né? Mas qualquer arte, pratiquem as artes, né? Pintura, escultura, teatro, literatura e assim vai. Continuem dando sequência, porque a hora que voltar vai ser para valer.